Boa noite, amados irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira, na alegria do Senhor e na paz de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por este momento, por este culto, pelos irmãos que estão conosco. Bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor já tem feito por nós e te invocamos nesta noite para que o Senhor esteja conosco nos trabalhos deste culto, para que Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós glorificamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma alegria estarmos juntos novamente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto inicial em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 17. Esther 4, de 1 a 17. O texto nos diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza, e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Este primeiro texto, um texto edificante da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje é noite de oração, de intercessão, à luz desse texto, de jejum e oração, de clamor. O povo de Deus ali estava sofrendo o risco de ser aniquilado por uma trama de Amã, um homem mau, perseguindo o povo do Senhor. E nós sabemos da história e o livramento do Senhor, a bênção do Senhor,
a partir daquele clamor daquele povo que orou, e o Senhor ali mudou a sorte do seu povo, apesar daquela perseguição. Conhecemos a história. Vamos interceder também a este mesmo Deus, com choro, jejum, oração, neste momento clamando a Deus, nos prostrando diante dele, pedindo ao Senhor perdoa os nossos pecados, entregando diante dele também as nossas necessidades, aflições da nossa casa, dos nossos irmãos, os enfermos, desempregados, os aflitos. Oremos silenciosamente durante alguns instantes. Senhor Todo-Poderoso, estamos diante de Ti nesta noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor já tem feito por nós, bênçãos sem medida, milagres, graça, respostas de oração, sustento, a vida. Louvado seja o Teu nome. Pedimos pelos nossos irmãos que clamam por socorro, Senhor, uma restauração do lar, uma restauração espiritual, uma bênção do emprego, Senhor, no mundo de desempregados. Tenha misericórdia dos enfermos nos hospitais, as pessoas sendo cuidadas em casa, os idosos da Tua igreja. Visita, Senhor, as crianças, adolescentes que estão em tratamentos diversos. Ser propício, Senhor, às orações e clamores da Tua igreja, do Teu povo. Nós pedimos a Tua intervenção, que o Senhor cure, restaure, renove, que o Senhor mude a sorte, que o Senhor abra portas, que o Senhor mostre o Teu poder, pois precisamos de Ti. Clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos agora abrir em Filipenses. Peço a você que abra aí em Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler um texto que está a partir do versículo 19 até o versículo 30. Filipenses 2, de 19 a 30, diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenho menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Texto de Filipenses. Para a nossa meditação, oremos mais uma vez, irmãos. Pai eterno, Deus bendito, que Teu Espírito nos ilumine no estudo da Tua Palavra. Precisamos de Ti, para que a Tua Santa Palavra edifique as nossas vidas. Alimente, converta, transforme e console, Senhor, com as Tuas verdades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é curioso
o início do envolvimento de Paulo com Filipos. Impelido por uma visão, ele viajou para essa região. E durante sua breve visita, Deus fez grandes obras ali. E assim a igreja dos Filipenses foi estabelecida. Foi a primeira igreja de Paulo em solo europeu. Paulo retornou ao menos 2 ocasiões ali. A intenção de Paulo era fortalecer os filipenses. Agora, Paulo estando preso, o único meio era enviar cartas. Assim foi escrita esta carta da prisão de Roma. Havia possibilidade de um julgamento próximo. A vida do apóstolo estava para se findar. Porém, esse sofrimento não apagou a sua gratidão. Era uma alegria fundamentada na paz de Deus. Estava sendo vitoriosa a obra da salvação entre os filipenses. Portanto, irmãos filipenses, é uma carta cheia de alegria. Era a intenção de Paulo enviar Timóteo e Epafrodito até os crentes de Filipos. Esses servos auxiliariam a igreja na sua caminhada. Homens de valor e comprometidos com a causa. E nesse trecho lido aí, Paulo faz um comentário, irmãos, importante sobre Epafrodito. No versículo 29 ele diz: honrai sempre a homens como esse. Honrai sempre a homens como esse. Gostaria de meditar com meus irmãos sobre o seguinte tópico: características de um homem a ser honrado. Características de um homem a ser honrado. Poderíamos pensar também numa mulher, num jovem, num cristão a ser honrado. E a partir desse texto vamos ver algumas características. Honrai sempre a homens como esse, é o que diz o texto. Uma primeira característica de alguém a ser honrado é que é uma pessoa, alguém cooperador e companheiro de lutas. É o que está aí no versículo 25. Cooperador e companheiro de lutas. Sabe, irmãos, é fácil ser companheiro nas horas boas. É fácil. É bom andar junto quando tudo está bem. Agora, e nos momentos de lutas? Quando a situação fica complicada. Nessas ocasiões, na verdade, irmãos, poucos permanecem. Nós sabemos disso. Geralmente, nós nos vemos sós nessas crises. A multidão que nos acompanhava, ela some. Repentinamente a situação fica vazia. Porém, alguns permanecem firmes, são poucos, mas alguns permanecem. Apesar dos pesares, alguns ficam ao nosso lado. É assim que Paulo destaca Epafrodito, alguém que permanecia junto no sofrimento. Um homem que era cooperador. Cooperador significa aquele que opera com, que atua com. Ele tinha disposição para trabalhar com. E ali com o servo do Senhor Paulo. Era um servo disposto a ajudar no que fosse preciso. E ainda era companheiro, fazia companhia. Era solidário nas angústias e também nas lutas. É preciso destacar também no texto o termo lutas. Quantas lutas Paulo enfrentou? Pense nisso, no seu ministério, no seu trabalho. Nesse contexto de lutas, Paulo podia contar com alguns. E Epafrodito era um desses fiéis que permaneciam ao seu lado. Será que você é alguém com quem se pode contar nos momentos de lutas? Será que eu sou? Você é cooperador e companheiro de lutas? Somos isso? Cooperadores e companheiros de lutas? Características de um homem a ser honrado. O texto nos diz: honrai sempre a homens como esse. Um homem a ser honrado é cooperador e companheiro de lutas. Uma mulher, um jovem,
a ser honrado. Mas, irmãos, o texto continua e nós podemos ver mais uma característica. É um auxiliar nas necessidades. Está aí no versículo 25. Auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito, um auxiliar nas necessidades. Assim como é difícil encontrar um cooperador e um companheiro nas lutas, não é fácil ter um auxiliar nas necessidades. É preciso meditar sobre o termo necessidades. Necessidades implicam em várias coisas, nós sabemos. Um contexto de necessidades, ele não é atrativo. Um contexto de necessidades não é atrativo. Falar em necessidades espanta as pessoas, não atrai, espanta. Não é convidativo solicitar apoio diante das necessidades. Nos momentos de fartura, sim. Nos momentos de riqueza, sim. Se você falar, várias pessoas aparecem. Mas num contexto de dificuldade, certamente poucas. Quando falamos em necessidades, falamos de carências. Necessidades implicam em problemas diversos. Podemos pensar nisso e vamos destacando na nossa mente quantos problemas. Podemos imaginar os envolvimentos de Paulo, com quantos tipos de necessidades ele trabalhou. Pense aí, imagine. Necessidades próprias no trabalho, necessidades no ministério, necessidades da igreja, necessidades dos irmãos, necessidades espirituais, materiais, físicas, emocionais, enfim, necessidades infindáveis e diversas. Quem poderia auxiliar o apóstolo nessas situações e nesses cenários? Quem se disporia a fornecer o seu braço, suas mãos? Epafrodito deu o seu apoio. Ele respondeu. Ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Esse homem foi um auxiliar nas necessidades. Será que eu tenho sido alguém com quem se pode contar nos momentos de necessidades? Você é um auxiliar nas necessidades? Um homem a ser honrado, uma mulher a ser honrada, um jovem a ser honrado, um cristão a ser honrado, é um auxiliar nas necessidades. Mas, refletindo e debruçando sobre o texto, nós podemos extrair dele que um homem a ser honrado é aquele que, por causa da obra de Cristo, chega às portas da morte. É o que está aí no versículo 30. Chega às portas da morte, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Está aí no versículo 30. É verdade, irmãos, e você sabe que muitos chegam às portas da morte por diversas causas. Por diversos motivos, as pessoas chegam ao limite. Poderíamos tomar como exemplo o esporte. Quantos não chegaram às portas da morte por algum recorde esportivo? Alguns até morreram nessa sua luta por um recorde, por um tempo menor, por um desafio esportivo. Por outro lado, muitos tantos outros chegam às portas da morte por uma ideologia política, por uma crença. Várias causas levam as pessoas aos seus limites. Diversos motivos conduzem os homens às portas da morte, é verdade. E encontramos em Epafrodito essa disposição também em chegar às portas da morte. Mas não era por uma ideologia política. Também não era por um esporte preferido.
que ele chegou ali ao limite, e chegava ao limite. Epafrodito não desafiava a morte também por uma mera aventura, mas havia algo pelo qual ele era apaixonado. Havia algo pelo qual o seu coração se movia. E por esse motivo ele nutria um amor imenso e intenso. A causa que movia a sua vida era a obra de Cristo. A obra de Cristo. E por essa causa ele chegou às portas da morte. Qual a causa que leva você ao seu limite? Qual seria? Qual motivo me levaria às portas da morte? Será que a família, o trabalho, algum esporte, o dinheiro, uma posição social? E a pergunta vem a partir do texto. E a obra de Cristo? Até onde eu iria por ela? Até onde você iria por ela? Será que você é alguém que, por causa da obra de Cristo, chegaria às portas da morte? Será que eu também chegaria às portas da morte? Um homem a ser honrado, um cristão, uma mulher a ser honrada, é alguém que, por causa da obra de Cristo, chega às portas da morte. Mas, irmãos, Epafrodito, um servo do Senhor, fiel, também nos ensina que um homem a ser honrado, por amor à igreja, se dispõe a dar a própria vida. É outra característica que temos aqui no texto sagrado. Por amor à igreja, se dispõe a dar a própria vida. Está aí também no versículo 30. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Está aí no texto, versículo 30. Poucas pessoas gostam de dar o que é seu para os outros. Você conhece pessoas assim, você sabe disso. Na realidade, irmãos, nós somos apegados às coisas, somos apegados aos objetos. E o que não falaríamos da nossa própria vida? Temos nossa vida como algo muito precioso. Cuidamos da nossa saúde, cuidamos do nosso corpo, não é verdade? Procuramos preservar a vida dos perigos. Quantos cuidados aí com a gripe, com a questão da contaminação. Todos querem viver vida longa. Nos preocupamos com isso e não há erro nisso. Ninguém em sã consciência quer morrer, quer que a vida acabe. Não é essa a nossa intenção. Queremos viver bastante, queremos curtir a vida, a existência, as bênçãos de Deus em nossa realidade. Mas diante disso é preciso também pensar, refletir e meditar na palavra do Senhor sobre a questão. Será que eu me disporia a dar a vida por amor a alguma coisa? Você se disporia a dar a sua vida por amor a quê? Por amor a quê? Já que ela é um bem tão precioso pelo qual lutamos tanto. No texto, Epafrodito se dispôs a dar a vida. Vemos isso. Ele dispôs a dar a vida por amor à igreja de Jesus. O motivo está claro aí no texto. Dispôs a dar a vida por amor à igreja de Jesus. Buscando socorrer uma situação de carência, ele arriscou, e não arriscou pouco. É interessante quando lemos no original este texto, dispôs a dar a própria vida, literalmente, ele diz, jogou com a própria vida. Literalmente significa isso. Epafrodito jogou com a própria vida. A ideia é a seguinte, o sentido figurado é de um soldado
no combate que voluntariamente oferece a sua vida. Soldado no combate que voluntariamente oferece a sua vida. Ele jogou com a própria vida. Isso é profundo, irmãos. Isso é algo que edifica o nosso coração, a nossa mente e nos pressiona a pensarmos em como atuaríamos. Ele não arriscou pouco, mas a sua própria vida. Diante da disposição desse servo, nós somos obrigados a meditar e a pensar. E é interessante, certa vez, em alguma meditação, em alguma explanação, ouvi um servo dizer: quantas vezes não dispomos nem do nosso tempo para Deus? Quantas vezes nós não dispomos nem do nosso tempo para Deus? Muitas outras tantas vezes, poderíamos desenvolver a ideia, nós não dedicamos à obra do Senhor nem a nossa inteligência, nossas aptidões, nossos dons. Muitos até negam seus talentos para o trabalho do Senhor. Outros tantos negam os seus próprios bens, as contribuições à obra do Senhor. Se não dispomos nem dessas coisas para Deus, como vamos falar em dispor da vida para a obra do Senhor? Da própria vida. Se dessas coisas nós não dispomos, como falaríamos de dispor a própria vida como o servo de Deus Epafrodito o fez? Será que eu sou alguém que disporia a dar a própria vida por amor à igreja de Cristo? E você? E você? No primeiro texto lido, que nós vimos toda aquela conspiração contra o povo judeu, liderada por aquele inimigo do povo de Deus, nós vemos ali o trabalho de Mordecai e Esther, serva do Senhor, servos do Senhor, e Esther, rainha, não é? E no texto é tão maravilhoso quando ela diz: eu vou me apresentar diante do rei. Não é costume pelas leis, mas eu vou me apresentar. Se perecer, pereci. É o que ela diz. Se perecer, pereci. Que exemplo! Alinhada aqui é o exemplo de Epafrodito, a serva do Senhor Esther. Eu vou interceder junto ao rei pelo povo judeu, pelo povo de Deus, pelo povo escolhido. Se perecer, pereci. Eu vou oferecer a minha própria vida. Eu vou dispor da minha própria vida nessa aparição diante ali do rei, sem ser autorizada, para interceder pelo povo do Senhor. Como exemplo também Esther, alinhada com esse exemplo aqui de Epafrodito, uma mulher a ser honrada. Uma mulher a ser honrada. Então, irmãos, um cristão a ser honrado, um servo, uma serva a ser honrada é alguém que se dispõe a dar a própria vida por amor de Cristo, por amor à igreja do Senhor, ao povo do Senhor, à obra do Senhor. Queridos irmãos, estamos encerrando este breve estudo da Palavra de Deus, breve meditação nas verdades do Senhor e concluindo. No texto, então, estudado, nós vemos aí a apresentação em Filipenses de dois servos de Deus, exemplares, Timóteo e Epafrodito. Enquanto Paulo estava preso, eles auxiliariam a igreja de Filipos na sua caminhada. E Paulo, aí focando Epafrodito, faz um importante comentário sobre este servo. Honrai sempre a homens como este. No texto paralelo vimos Esther, uma mulher também a ser honrada. Daí o tema, características de um cristão, de um servo, uma serva a ser honrada. Cooperador e companheiro de lutas, foi a primeira. Também auxiliar nas necessidades. Vimos também que por causa da obra de Cristo, chega às portas da morte. E por amor à igreja, ao povo de Deus, se dispõe a dar a própria vida. Que este servo, esta serva do Senhor, aqueles que dão nos exemplos, possam nos servir de inspiração, irmãos,
Para a honra e glória do Senhor, nós oramos assim e nos despedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.